Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bem, como eu prometi, eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre a quimioterapia que eu estou fazendo, né? Uma quimioterapia bem diferente. Trouxe até aqui o panfleto, olha, é essa aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Esses dois remédios aqui, ó, é a composição da quimioterapia, ó. Então, é gencitabina mais cisplatina, né? Então, essa quimioterapia, ela é bem diferente da branca, da vermelha. Ela dura, a quimioterapia branca e vermelha, geralmente eu ficava 1h30 no INCA recebendo. Mas essa aqui, eu preciso ficar 3 horas. É 3 horas no relógio certinho que eu preciso ficar lá, recebendo a medicação, né? E então, aqui fala sobre os efeitos colaterais, né? Quais são os efeitos colaterais possíveis dessa medicação após a infusão. Então, eu vou ler aqui para você. Vou botar óculos. Então, diz assim, ó. Após a infusão, tá? Possíveis efeitos adversos. Diarreia ou prisão de ventre, dores musculares e nas articulações, febre maior ou igual a 37,8. Bem, se chegar nesse nível, tem que ir para emergência. Alteração no paladar, náuseas e vômitos, perda de peso, tá? Anemia, flebite, inflamação na veia e mucosite, inflamação na boca. Mucosite são feridas na boca, no céu da boca, nessa parte aqui do esôfago, né? E a enfermeira também falou que um efeito colateral, assim, mais preocupante, né? Aqui não consta, nem sei por que não consta aqui, porque foi a primeira coisa que ela me falou. Quando eu cheguei lá, ela me falou, olha, essa medicação pode atacar os rins. Mas é claro, né, queridos, na hora que ela falou isso, né, a hora que ela falou isso, na verdade, 2 dias antes, o Espírito Santo é tão lindo, né? Ele sempre nos lembra da palavra. E 2 dias antes, ele me levou para o Salmo 91, no verso 1, na Bíblia King James, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, desfrutará sempre da sua proteção. Essa é uma versão diferente, né? Desfrutará sempre da sua proteção. Então, o que é habitação, né, queridos? Habitação é permanência, né? Se você diz que mora numa determinada casa, você habita ali e você está ali com frequência, não é? Ninguém diz que, eu moro lá, eu habito lá e vai de vez em quando, não é? Então, habitação é continuidade. Então, significa que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que busca o Senhor com continuidade, que tem um relacionamento com Ele, não é religião, né, queridos? Não é religião, é relacionamento. Então, aquele que tem um relacionamento com Jesus, né? Através do Espírito Santo, e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, confia nele. Quem confia, descansa, né? Quem confia, descansa. E aí, a promessa: desfrutará sempre da sua proteção. E o Senhor me deu essa palavra e quando ela falou isso para mim, de novo veio à mente. O Espírito Santo trouxe, né? Ele é lindo. Ele trouxe na minha mente esse verso, né? Imediatamente eu declarei essa palavra, né? Que o Senhor iria me proteger. Então eu declarei: o Senhor me protege do alto da cabeça à planta dos meus pés. O meu corpo não sofrerá nenhum dano com essa medicação. Ele
Ele me guarda, ele me protege. Enquanto o remédio estava fluindo na minha veia, e eu estava ali declarando, fiquei declarando, orando, né? Falando, Senhor, que seja o teu sangue, junto com essa medicação, e purifique todo o meu corpo, e que as células boas sejam preservadas, né? E aí botei um louvor e fiquei adorando o Senhor. Durante 3 horas eu fiquei adorando Ele, orando, né? Agradecendo a Ele pelo tratamento. Enfim. E bem, aí eu falei para você quais os efeitos colaterais. Bem, na prática, eu já posso falar com você a minha experiência. Eu já fiz o primeiro ciclo. Então, como é que funciona essa quimioterapia? Essa quimioterapia é assim: você marcou a quimioterapia? Ok, por exemplo, a minha quimioterapia próxima foi marcada para o dia 29 de maio. Então, dia 29 de maio, uma semana depois, eu tenho que fazer outra. Então, são 2 no mês. Então, eu faço uma numa semana. Na outra semana, 7 dias depois, eu faço outra. E aí, descanso 7 dias. Aí tem a consulta e aí começa tudo de novo. Mas entre uma quimioterapia e outra, tem um exame de sangue. E não é o exame de sangue da consulta, tá, queridos? Porque tem o exame de sangue da consulta, que avalia como está todo o seu corpo, e tem esse exame de sangue que é só para o médico autorizar se você realmente pode fazer a próxima quimio. Como que está o seu organismo, né? Então, você faz a primeira, e aí 5 dias depois você faz o exame de sangue, e aí se o médico falar, ó, tá tudo bem o seu exame, 7 dias depois, após a primeira, você faz a segunda. Então, a junção dessas 2 quimioterapias faz um ciclo, completa um ciclo. Então, eu já fiz um ciclo da medicação e vou para o segundo ciclo, quer dizer, vou fazer uma, depois uma semana, depois outra, né? E assim, a minha experiência, queridos, a única coisa, assim, que para a glória de Deus, a única coisa é a prisão de ventre, mas assim, bem tranquila também, né? Eu sempre tive um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas nada que uma mão não resolva, tá? Nada que uma veia com bastante hidratação não resolva, tá? Então, assim, posso até, de repente, fico 2 dias e no terceiro eu consigo fazer. Mas eu comer aveia todo dia, aí beber muita água, né? Porque a recomendação é essa, beber mais de 2 litros de água por dia. Então, se eu fizer isso, aí não tem a prisão de ventre, né? Enfim, então, assim, no geral, eu senti o cansaço. Aqui não fala do cansaço, né? Nem sei por que não fala, porque toda quimioterapia dá muito cansaço. Mas essa aqui dá um cansaço assim abençoado. A gente fica muito sem força mesmo, sabe? Mais até do que a branca, a quimioterapia branca. Mas assim, quando completa uma semana, se eu ficar todo dia tomando suco de couve, com beterraba, com laranja, sabe, aquele suco assim bem concentrado, se eu fizer isso e tomar todo dia durante uma semana, eu me recupero. Uma semana já vem a força já vai vindo, sabe? Ou seja, o corpo se recupera. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né, querido? Se alimentar bem, e essa questão do suco é muito importante também. E, e é isso, sabe? O cansaçozinho, uma semana depois resolve, com toda essa rotina, né? Esse cuidado do suco de couve, comer bastante. é, Esqueci o nome daquele. Tem a alface, agrião é excelente para combater anemia, né? Então, comer agrião na salada, enfim. E assim, mas é interessante assim que eu faço a quimioterapia num dia, no próprio dia, quando eu cheguei, né, no meu primeiro dia, eu assim, nem imaginei
que eu ia ter aquela reação, né? Eu cheguei da quimioterapia animada, eu fiz um negocinho para almoçar, a Silene estava bem cansada, e eu agitei com uma amiga minha um negocinho pra gente comer. Aí tomei um banho, aí eu falei, agora eu vou descansar um pouquinho, né? Mas quem disse, quando eu deitei, aquela dor na junta, no músculo, sabe? Uma dor assim, umas fisgadas assim, e eu não tinha posição para botar a perna, tomei dipirona, e mesmo assim a dipirona não deu conta não, sabe? Fiquei ainda sentindo aquela dor assim, que não era insuportável de rolar no chão, mas era uma dor que incomodava, não tinha como eu relaxar, né? E aí, no outro, aí eu tomei dipirona de 4 em 4 horas, eu estava tendo que tomar por conta dessas dores, né, da quimioterapia. Que é o que, queridos? É a toxicidade da quimioterapia. Por isso que o médico manda a gente fazer, a gente tomar bastante água e fazer exercício físico para eliminar aquela toxicidade, a toxicidade da quimioterapia. E aí, o que acontece? No outro dia, aí quando eu percebi que estava começando a perder o efeito aqui de pirona. Eu falei para minha irmã, eu falei, vamos fazer uma trilha, irmã. Vamos fazer uma trilha, eu que preciso andar, eu preciso exercitar minha perna, porque eu não quero ficar mais refém de pirona o dia inteiro, né? E ela não queria muito, não, ai, tô cansada e tal. Aí eu falei, ah, então eu vou. Aí rapidinho ela botou a roupa e veio, né? Vem comigo. E aí foi uma benção, foi uma trilha assim bem é, ela exigiu um pouco, né? E eu fiquei muito ofegante. Por quê? Porque eu tinha feito a quimioterapia no dia anterior. Então, assim, eu fiquei muito assim, bem ofegante, mas normal, entendeu? Porque, né, o corpo perdeu células, né? Durante a quimioterapia. Mas foi uma benção. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, as dores da perna sumiram. E eu pude relaxar, dormir em paz, assim, sabe? Sem tomar dipirona nem nada, dormi maravilhosamente bem. E assim, essa quimioterapia, queridos, foi uma benção, sabe? Ela tirou as dores ósseas que eu estava sentindo, né? A maioria das dores ósseas que estavam vindo sobre o meu corpo, ela eliminou, né? Eu estava com uma dorzinha no joelho, e aí, quando eu fiz a quimioterapia no próprio dia, eu já senti, assim, uma melhora, né? A dor foi embora mesmo, né? Então, a quimioterapia tá fazendo muito bem para o meu corpo, graças a Deus. E como eu falei no vídeo, né, que eu gravei quando eu estava fazendo a quimioterapia, por enquanto, o meu corpo precisa dessa quimioterapia, né? Haverá um tempo que não vai precisar, porque está escrito que Jesus já levou a dor e a enfermidade. Pelas suas pisaduras já fomos curadas, né? A gente que aceitou Jesus e caminha com ele tem essa promessa. E aí no céu já foi deliberada a minha cura. Simone está curada. Mas aqui na terra tem um tempo para essa cura se materializar através dos exames, né, queridos? E, e por isso que por enquanto eu preciso dessa medicação. Mas haverá um tempo que eu não vou precisar mais, em nome de Jesus. O médico vai falar: nossa, vamos repetir os exames porque você está muito bem. E ele vai falar: pode parar com essa medicação. Você não precisa mais dela. Você não tem mais nada, minha filha. Queridos, eu creio que esse dia vai chegar, porque Jesus é fiel, viu? Jesus é fiel. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Olha, eu não tive mucosite, né? Mucosite é ferida na boca. Glória a Deus, eu não tive, porque esse negócio de mucosite impede a pessoa de comer, sabe? A pessoa não consegue comer, é uma luta. Glória a Deus, não tive alteração de paladar, não. Olha, o meu paladar tá maravilhoso, eu tô com fome, eu preciso vigiar para comer, assim, moderadamente, né? Porque a fome vem, graças a Deus, queridos, a fome vem com força. Quando passa 3 horas assim que eu comi, o próprio organismo já fica pedindo comida. Sabe, vem aquela coisa, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso. E é claro que eu como, né, comidas saudáveis, poucas porções, né, para controlar o peso, mas assim, alimentos que vão nutrir o meu corpo, né.
Então, assim, glória a Deus, essa minha experiência, tá? Não tive, eu tive quase febre na primeira quimioterapia, na primeira, né? Assim, eu percebi que a quimioterapia, quando ela entrou, sabe, meu corpo ficou batalhando uma guerra interna, sabe? É como se fosse assim, o remédio, a quimioterapia com as células cancerígenas, uma batalha, sabe? Uma batalha. Então, tipo assim, a minha temperatura queria subir, queria vir febre, um mal-estar, assim, sabe? Mas, glória a Deus, que o meu corpo venceu, sabe? Isso foi só no a primeira quimioterapia. Na sétima eu já não estava assim, não fiquei querendo ter febre e nem esse mal-estar no corpo, né? Então, assim, foi uma bênção. Tem sido uma bênção essa quimioterapia, né? E para a honra e glória do Senhor, haverá um tempo, né, que eu não vou precisar mais dela, em nome de Jesus, viu? Mas é isso, viu, queridos? Essa é a minha experiência. Para a glória de Deus, o Senhor tem protegido o meu corpo, né? Eu creio que Ele vai continuar me protegendo, né? Todo o meu corpo, não só a mim, mas todos os que creem nele. Ele protege, Ele guarda, Ele cuida. Então, assim, o médico pode falar o que quiser. Ah, pode ter insuficiência renal, vou ter insuficiência renal. Não, não. Os meus rins vão ficar cada vez mais saudáveis, trabalhando de forma normal, perfeita, sabe? Coisa linda. Eu creio nisso. Então, Jesus é fiel. É só agradecer, né, querido? Só agradecer, porque é outra coisa. Geralmente, a pessoa que tem esse diagnóstico, ela geralmente tem hipercalcemia, ou seja, muito cálcio no sangue devido à destruição óssea, né? A metástase óssea destruindo o osso, joga muito o osso para o sangue e o sangue fica cheio de cálcio. Isso, o nome disso é hipercalcemia. Isso causa muitos problemas, isso pode até tirar a vida da pessoa. Confusão mental, problemas neurológicos, um monte de coisa, mas para a glória de Deus, eu não tenho hipercalcemia, né? O Senhor tem guardado todos os meus ossos, né? Eu creio pela fé que estão todos blindados para a glória de Deus, sabe? Jesus é lindo, né? Ele cuida da gente. Ele é maravilhoso, só gratidão a Ele por tudo, amém? Que Jesus te abençoe, tá? Com toda sorte de bênção, espero que você esteja bem. E é isso, queridos, vamos seguir confiando no Senhor, né? Não olhando as circunstâncias, mas olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é um Deus fiel. Ele não muda. Pode acontecer o que for, mas a gente tem que permanecer inabalável, né? A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Isso. E a gente confia nele, né? Ele é fiel. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele abriu o mar vermelho no passado e continua abrindo o mar vermelho na vida daqueles que creem. Amém? O Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Beijo.